Oi, gente, tudo bem? Nessa aula aqui vamos estudar as equações diferenciais segunda ordem não homogêneas, lineares, pelo método da variação dos parâmetros. A gente já estudou as não homogêneas pelo método dos coeficientes indeterminados. Agora a gente vai ver pelo outro método aqui, que é um pouco mais geral do que o outro. Teorema. Dada uma equação diferencial de segunda ordem, que é 1, y duas linhas mais uma função de t y' mais uma outra função de t y de t igual a g de t, onde y é uma função de t. Então, essa equação aqui, vocês estão vendo que não necessariamente ela é homogênea, né? Tem uma função aqui de t. E aí, se você tiver a solução da homogênea da forma c1, y1 mais c2, y2 como solução geral da homogênea, YH, então eu consigo a solução dessa equação diferencial aqui, por esse método da variação dos parâmetros, da seguinte forma. Vai ser novamente a soma da homogênea com uma solução particular da solução não homogênea. E essa solução particular, nesse caso aqui, é dada por uma fórmula, que é essa aqui. Uma função u1, y1, mais uma função u2, y2. Por isso que o método chama variação dos parâmetros, porque aqui na homogênea, C1 e C2 são constantes. Na particular, eu troco C1 por uma função. Então, esse parâmetro, que era constante na homogênea, agora vai variar. Aqui também, esse parâmetro que era uma constante na homogênea, agora vai variar. Então, eu troco os coeficientes na homogênea por funções. Por isso que chama método de variação dos parâmetros, tá? Quem são as funções u1 e u2? U1 é menos a integral de y2g sobre o Wronskiano. Já vou falar sobre o Wronskiano, tá? E o U2 é a integral de y1g sobre o Wronskiano. O Wronskiano é de duas funções y1 e y2, é o determinante da matriz y1, y2, y1', y2', né? É o tal do Wronskiano. O exemplo é esse aqui. Primeiro exemplo, 4y duas linhas mais y igual a 2 secante de t sobre 2. Primeiro você percebe que o método que a gente viu na aula passada serve apenas para funções do tipo seno, cosseno, exponencial, polinômios, ou somas, diferenças e produtos daquelas 3, 4 funções. Agora aqui nós temos uma secante. Então aquele método anterior não resolve esse exercício. Vamos resolver por esse exercício, por esse método de variação dos parâmetros. Bom, primeiro aqui tem que ter 1, tá? De acordo com o que nós vimos aqui, ó. Beleza? Senão dá errado mesmo, tá? Divide por 4 todos os termos. Essa é a função g de t. Quem é a solução da homogênea? Como sempre, pegamos a exponencial, substituímos aqui. Derivamos duas vezes, fica lambda ao quadrado mais 1/4 igual a 0. Passa a exponencial para cá, a lambda fica mais ou menos a raiz de menos 1/4. Lambda igual a mais ou menos meio raiz de menos 1. Lambda igual a 0 mais ou menos meio vezes i, onde i é um número complexo menos 1. Então, a solução da homogênea, como a gente já viu nas aulas passadas, vai ser C1 exponencial de 0 cosseno de meio mais C2 exponencial de 0 seno de meio t. Meio t aqui. Y1 vai ser cosseno de t sobre 2, y2 seno de t sobre 2, a exponencial de 0 vai ser 1, a exponencial de 0 aqui vai ser 1. Então, a solução da homogênea é essa. Então, para achar a solução particular, que é variando os parâmetros agora, né, transformando C1 e C2 em funções U1 e U2, preciso da função U1, preciso da função U2. Então, para isso, preciso do Wronskiano, que é dado por esse determinante. Então, vamos calcular o Wronskiano de y1 e y2. Montando o Wronskiano, coloco y1 aqui e y2 aqui, suas derivadas embaixo, igual está aqui. Y1 e y2, suas derivadas embaixo, calculo esse determinante dessa matriz. Vai ser y1 cosseno, y2 é seno, a derivada menos seno vezes a derivada da de dentro. A derivada do seno é o cosseno vezes a derivada da de dentro, calculando o determinante, produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Cosseno vezes cosseno dá cosseno ao quadrado vezes 1/2, tá aqui. Menos, com esse menos vai ficar mais, seno ao quadrado de t sobre 2 vezes esse meio. Então, esse vezes esse menos esse vezes esse é o determinante.
Coloco o meio em evidência, fica cosseno ao quadrado de t sobre 2 mais seno ao quadrado de t sobre 2. Lembrando das relações trigonométricas, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Então fica meio. Esse é o Wronskiano. Jogo agora na fórmula de U1 e U2. Como o Wronskiano deu meio, ali embaixo vai ficar meio. Então o Wronskiano aqui vai ser meio. Então U1 é menos a integral de y2g sobre w, que é o Wronskiano. Menos, quem é o y2? Seno de t sobre 2. Quem é o g? Meio secante de t sobre 2. Então, y2, g, Wronskiano. Substituir, tá, gente? Esse menos é da fórmula aqui, do U1, tá? Bom, esse meio vai cancelar com esse meio, vai ficar seno de t sobre 2 vezes a secante. Porém, a secante, por definição, é 1 sobre cosseno, tá? Então, vai ficar 1 sobre cosseno de t sobre 2 menos o seno de t sobre 2 sobre cosseno de t sobre 2. Resolvendo isso aqui por substituição, chama de w, por exemplo. Não confunda com o Wronskiano, tá, gente? Isso aqui é um wzinho só para resolver essa integral, ok? dw é a derivada do cosseno, que é menos seno de t sobre 2 vezes a derivada da de dentro. Isolando dt, vai ficar... passo esse 2 aqui multiplicando o dw e o seno menos seno dividindo. Então, vai ficar menos a integral de seno sobre o w. No lugar de dt, coloca menos, né? Esse menos coloquei em cima, tá? Menos 2 sobre seno dw, tá aqui, menos 2 sobre seno dw. Menos com menos vai ficar mais. Seno cancela com seno. O 2 fica para fora. Então, a integral de 1 sobre w dw, porque o 2 está para fora aqui com sinal positivo. E a integral de 1 sobre w é o logaritmo de w, que é o cosseno de t sobre 2. Esse é o U1. É o parâmetro que foi variado agora, o parâmetro função de t. O U2 é a integral de U1g sobre o Wronskiano, né? Então, o U1 era menos a integral de y2g, e o U2 é a integral de y1g sobre o Wronskiano. Então, vai ser o y1 é o cosseno, ok? Então, vai ficar integral de cosseno de t sobre 2, aqui faltou t sobre 2, né? Ó, cosseno de t sobre 2 vezes g, né? Que é meio vezes a secante, então tá aqui, ó. Meio vezes a secante sobre o Wronskiano, ok? Bom, esse Wronskiano cancela com esse meio da secante, vai cancelar com esse meio da secante, vai ficar a integral de cosseno sobre cosseno, e a integral de 1, porque tudo aqui vai se cancelar, vai dar a integral de 1, que é t. Logo, o y, como solução geral, vai ser a solução da homogênea, C1 cosseno de t sobre 2 mais C2 seno de t sobre 2, mais a solução particular. A solução particular, como a gente viu, gente, é U1, Y1 mais U2, Y2. Então, tá aqui. U1, Y1, ó, U1 foi o resultado do que nós calculamos lá, né? 2 é além do cosseno de t sobre 2. Vezes Y1, cosseno de t sobre 2, mais U2, t, Y2, seno de t sobre 2. Essa é a solução, né? É uma função que tem duas constantes aqui, justamente porque é uma equação diferencial de segunda ordem, natural que apareçam duas constantes. Ok? E um outro exemplo é, por exemplo, aqui, y duas linhas menos 2y' mais y igual a exponencial de t sobre 1 mais t ao quadrado. Primeiro a gente resolve a homogênea, calcula, põe a exponencial aqui, 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 depois passa a exponencial dividindo, vai dar lambda ao quadrado menos 2 lambda mais 1 igual a 0. Raízes iguais, quando tem raízes iguais, a gente viu nas aulas passadas que a solução é C1 exponencial de t mais C2 t exponencial de t, onde aqui é o lambda. Então é 1 vezes t, que é o lambda, 1 vezes t, que é o lambda, e toda vez que as raízes são iguais, exponencial e t vezes a exponencial. O y1 é exponencial de t, o y2 é t exponencial de t. Jogando na fórmula do U1, mas eu preciso do Wronskiano. Wronskiano, então, vai ser y1, y2 e suas derivadas, tá? Derivada aqui é a própria exponencial, derivada pela regra do produto vai ser a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Calculando determinante, esse vezes esse menos esse vezes esse, vai dar exponencial de t vezes isso aqui, exponencial de 2t, mais t exponencial de 2t, menos t exponencial de 2t. Cancela, cancela, Wronskiano exponencial de 2t. Então, o Wronskiano vai entrar aqui.
Nosso U1 vai ser menos a integral de y2g. Ó, y2 é t elevado a t, né? T elevado a t. O g é a exponencial de t sobre 1 mais t ao quadrado. Tá aqui, ó. y2, agora o g. Exponencial de t sobre 1 mais t ao quadrado. Sobre o Wronskiano, que é a exponencial de 2t. Beleza? Então aqui é o y2, tá aqui. Aqui é o Wronskiano, tá aqui. E aqui é a função g. Cancela, depois que eu multiplicar as exponenciais, elas vão se cancelar aqui. T sobre 1 mais t ao quadrado. Essa integral eu faço por substituição. Lembrando que tem um menos aqui, chama esse aqui de v. Então, t sobre 1 mais t ao quadrado. Se o v é 1 mais t ao quadrado, o dv é 2t dt. Se o dv é 2d dt, passo o 2t dividindo. Quem que vai ser o dt? dv sobre 2, tá aqui, ó. dv sobre 2. Então, o que sobrou em cima, né? t sobre v, menos de fora. t sobre v, dv sobre 2t. Ó, dv sobre 2t. Cancela os t's, passa 1 meio para fora, beleza? Menos 1 meio, cancela os t's. Integral de 1 sobre v é logaritmo de 1 mais t ao quadrado. Achamos o U1. O U2 vai ser o quê? Integral de y1g sobre o Wronskiano. O y1 é exponencial de t, tá aqui. O g é exponencial de t sobre 1 mais t ao quadrado e o Wronskiano é exponencial de 2t. Multiplicando as exponenciais vai cancelar com essa exponencial, vai integral de 1 sobre 1 mais t ao quadrado, que é o arco tangente de t. Você tem que ver essa integral numa tabela de integrais, tá? Resposta final da solução vai ser a solução da homogênea, que já tínhamos calculado, C1 exponencial de t mais C2t exponencial de t, mais a solução particular, que é U1y1, ou seja, menos meio logaritmo de 1 mais t ao quadrado vezes y1, ó, repete o y1 aqui, mais U2, que é o arco tangente de t, y2, t exponencial de t, tá ok? Bom, vocês vão fazer como exercício essas três equações aqui, tá? Diferenciais de segunda ordem, pelo método da variação dos parâmetros. E as soluções desses exercícios são esses aqui, ó. A solução da primeira é essa aqui, que eu vou passar aqui devagar para você anotar, tá ok? A solução da segunda é essa aqui, que eu vou passar devagar para você anotar. Mas aí você vai colocar, ó, no finalzinho, né? Depois, a exponencial de menos 2t em evidência, fica C1 menos 1, tá, gente? E o C1 menos 1 chama de C1. Então fica C1 vezes essa exponencial, repete o C2 e repete o resto aqui, ó. Só troquei de lugar aqui. E a solução daquela terceira é essa aqui, que eu vou passar devagar para vocês anotarem. Tá ok? Façam também esse exercício. Aqui eu vou deixar a solução dele aqui no vídeo para vocês irem anotando, ó. Tá certo? A solução da homogênea, o Wronskiano, tá? Que nesse caso vai ser 1. O U1, aqui já substituindo y2, o g é a tangente, o y2 é exponencial de seno de t, exponencial de 0 seno de 1t. E aí calcula essa integral aqui. Para calcular essa integral, gente, você faz isso aqui, ó. Primeiro substitui seno ao quadrado por 1 menos cosseno ao quadrado, tá? Já que o seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, então substitui o seno ao quadrado por 1 menos cosseno ao quadrado e separa em duas integrais, tá? Integral de 1 sobre cosseno, menos com menos dá mais. A integral do cosseno ao quadrado sobre cosseno, que dá cosseno. Essa integral dá seno. A integral da secante tem que vir numa tabela, tá? Então, menos a integral da secante. Na tabela de integrais, a integral da secante é o logaritmo da tangente de t mais secante de t mais seno, tá? O 2 também vai ser a integral de y1g sobre Wronskiano. O y é o cosseno, o g é tangente Wronskiano é 1, então vai ficar mais fácil, porque seno sobre cosseno cancela os cossenos, né? Menos cosseno, então a solução dessa equação diferencial é a soma da homogênea com a particular, a homogênea mais a particular, onde a diferença da homogênea com a particular é só a variação dos parâmetros, né? Aqui é constante, aqui é constante, agora aqui não. Repete y1 e y2, só que os coeficientes aqui, os parâmetros, agora são variados, são funções, né? Então a solução vai ser essa aqui, tá ok? Que eu vou deixar aqui para você anotar direitinho. E aqui eu dei uma simplificada, porque parece que cancelou algumas coisas, tá? Então a solução vai ser essa aqui.